ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar qual é o fardo do Senhor, vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Então, isso aqui está em Jeremias, né, na Bíblia. Então, isso é muito importante, né? Olha que beleza essa passagem aí, né, do profeta Jeremias. Né? Ele nos alerta. Então, o que acontece? Tem muitos que ficam falando que vêm e falam em nome de Deus, mas estão falando da sua própria cabeça. Tem muitos, nós estamos vendo hoje em dia, muitos e muitos falsos profetas. Né? E como que a gente pode chegar nessa conclusão? Com esse texto de Jeremias, fica fácil. É só a gente passar, é só a gente pensar. O Cristo diria o que ele está dizendo? Então, nós vemos hoje, infelizmente, muitos líderes religiosos incitando o mal, né? A gente vê muitos líderes aí que acabam perdoando colocando na cabeça das pessoas que os seguem, que eles estão perdoados se doarem uma certa quantia. Então, o que nós estamos vendo hoje, que não foi diferente lá atrás, quando teve a reforma da igreja, né? Que a igreja começou a vender indulgência. E qual é o antídoto para a gente? Como que a gente pode ficar precavido de tudo isso? Né? É simples. O que Jesus quer de nós, o que ele espera de nós, é óbvio que nós estudemos o seu evangelho, as escrituras, que nós possamos conhecer, né, estudar a doutrina espírita, estudar a Bíblia, compreender o que ele disse. Mas Jesus não quer só isso. Jesus quer as nossas mãos. Jesus quer o nosso trabalho em prol do outro. E quando a gente fala em trabalho em prol do outro, é todo tipo de trabalho. É como a gente vê dentro de uma casa espírita, que tem todo tipo de trabalho. O trabalho daquela pessoa que vai lá limpar o banheiro para que a nossa reunião possa começar, ele é tão ou mais importante do que aquela pessoa que vai falar lá na frente, ou do que aquele médium que vai aplicar o passe. Todos os trabalhos são necessários. E o que Jesus espera de nós é isso. É que a gente tenha a capacidade de entender que nos dias de hoje se faz muito necessário, mas muito necessário, nós estudarmos o Evangelho de Jesus, compreendemos o que o Cristo quis dizer para nós. E a doutrina espírita, Kardec, quando codificou a doutrina, o Espírito da Verdade, ele não trouxe nada de novo para nós. Ele veio explicar para nós, de uma maneira correta, o que o Cristo nos quis dizer e que nós ainda não estávamos preparados para compreender naquela época de Jesus. Porque quando nós falamos, quando nós citamos a humanidade para trás, nós estamos nos colocando lá, porque com certeza nós lá estávamos naquela época, né? E nós ainda não estávamos preparados para ouvir, né? Para entender. Nós ouvimos, mas não escutamos. E Kardec, então, quando codifica a doutrina, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, nos é dada uma ferramenta muito importante, porque a gente passa a ter a capacidade de ficar imune a esses falsos profetas. Isso é muito importante. É claro que dentro de todas as religiões, sempre existem, claro que existem muito mais pastores excelentes que cuidam de todas aquelas pessoas que vão nas suas igrejas, padres, dentro da seara espírita também, né? Também existem muitos e muitos irmãos aí, confrades, que trabalham para o bem do próximo. Mas, infelizmente, nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo que nós nos preparamos muito na pátria espiritual. E quando nós reencarnamos, quando nós estamos aqui com esse corpo da carne, nós nos deixamos levar
por sentimentos não tão nobres. E nós vamos vendo aí no decorrer da história, vários e vários espíritos que foram preparados pela equipe de Jesus, que ao reencarnarem, né, quando eles têm a oportunidade de fazer aquele bem, eles acabam se desviando do caminho, né? Napoleão Bonaparte é um bom exemplo. Napoleão Bonaparte, ele era um espírito iluminado quando ele veio aqui na Terra. Mas quando ele vai lá, ele veio com a missão de defender o terreno francês para que pudessem aflorar todas essas ideias de igualdade, de fraternidade, de humildade na França, que mais lá na frente Kardec ia estar num país, num local onde ele pudesse codificar a doutrina. Ainda assim, quando Bonaparte ganha as 2 primeiras batalhas, a ambição, né, sobe, a vaidade sobe a cabeça de Napoleão, né, e Napoleão, então, acaba cometendo muitos e muitos atos aí cruéis de guerra, né? Então, a gente lê um pouquinho, até alguns livros que Emmanuel ditou para o Chico, citam, né, quando Bonaparte está lá numa ilha, né, ele fica em reflexão e ele consegue perceber todo o mal que ele fez, ele consegue perceber encarnado o que ele precisava fazer e o que ele deixou de fazer, né? Então, ora, nós temos a doutrina espírita, nós estudamos a doutrina espírita, então nós temos a capacidade de nos mantermos aí, né, sempre alertas, quando nós ouvimos alguma coisa, a gente passar no crivo da razão, né? Será que Jesus falaria isso? Se nós vemos lá uma pessoa falando em nome de Jesus, mas colocando em suas palavras qualquer coisa que seja, ou que leve ao ódio, ou que leve à discórdia, a gente já tem, né, que ficar com o pé atrás, porque a gente sabe que Jesus jamais falaria, né, uma coisa assim. E um grande exemplo que nós tivemos, né, aqui no Brasil, foi Chico Xavier. Quando nós falamos no Chico, é até difícil de falar no Chico aqui, né? Na presença do Fabinho, que o Fabinho é um especialista aí no Chico, é até difícil, né? Mas o Chico, toda vez que nós falamos do Chico, nós lembramos daquele semblante do Chico, calmo, sereno. Quando nós pegamos aí na internet e nós vamos ver aquele programa do Pinga Fogo, Chico foi testado ali por muitos e muitos. Pastores fizeram perguntas para o Chico, né, tentando pegar o Chico de alguma maneira, né? Mas o Chico não ficou nervoso, o Chico não teve qualquer palavra, né, áspera com qualquer um deles. Pelo contrário, o Chico explicava calmamente, né, o seu ponto de vista, o ponto de vista da doutrina, e ele convidou ainda o pastor que fez uma pergunta para ele, né, ele ainda convidou o pastor, que se o pastor tivesse um tempo, eles poderiam se reunir e estudar, né, e conversar, né, sobre a Bíblia. Então, olha aí o exemplo do Chico. O Chico, quando que estava lá na sua casa espírita, muito humilde, sempre humilde, ou quando ele estava embaixo do pé de abacateiro, todo sábado, fazendo evangelho para um monte de pessoa que ia lá, escutar o evangelho para depois ganhar um pratinho de sopa. O Chico estava ali embaixo do pé de abacate, falando de Jesus, de uma maneira serena, tranquila, passando seus ensinamentos. E que vontade que dá, né? Se a gente pudesse estar naquela época embaixo ali, né, em volta daquele pé de abacateiro, ouvindo o Chico, as palavras do Chico. A gente fica só na saudade, né? Mas, principalmente, o que o Chico deixou para nós, para a gente absorver e a gente ficar imune a esses falsos profetas, foi o exemplo. Foi o exemplo. Quando a gente fala do Chico, é claro, nós nos lembramos lá da psicografia do Chico, dos livros que ele psicografou, do Evangelho embaixo do pé de abacate, mas nós nos lembramos muito mais das obras assistenciais do Chico. Chico não abriu um asilo, ele não abriu nada, mas o quanto de pessoa que ia lá no Chico, ele atendia todo mundo. Todo mundo. Se tivesse 1000 pessoas na fila, o Chico atendia 1000 pessoas. Então, o Chico, na minha opinião, né, ele foi o maior exemplo que Jesus quer de nós. O Chico foi os lábios de Jesus e os braços de Jesus. E por que, claro, que alguns podem falar, mas eu não chego nem perto do Chico, mas claro que não, eu também não chego nem perto,
ainda, né? A gente precisa batalhar para chegar lá junto, não é verdade? Mas, ora, o que o Chico deixa para nós, nós podemos começar a trilhar esse caminho do Chico devagarzinho. A gente precisa dar o primeiro passo, a gente não pode ficar parado. E as oportunidades, elas aparecem muito. Eu vou citar aqui um exemplo. A minha mãe passou mal há um mês atrás, mais ou menos, amanheceu meio com falta de ar, e nessa onda do Covid, todos nós pensávamos que era Covid e levamos a minha mãe, então, para o hospital. A princípio, ela foi internada como suspeita de Covid, mas não era. O problema dela é aí o tabagismo, né? A gente sempre pediu muito para ela parar de fumar, mas é tal do livre-arbítrio, né? A gente pede, mas também não pode obrigar. Mas, enfim, a minha mãe passou por uma situação difícil lá, eu já citei aqui, e ela ficou internada lá uma semana. Uma semana. Na minha família, nós somos em 5 irmãos. São 3 meninas e 2 meninos. Aí eu me coloquei como menino, tá vendo como é bom? Bom, nós sempre tivemos uma relação normal, mas era uma relação normal. E não pode ser normal, a relação entre irmãos não pode ser normal. A gente não pode deixar ela cair na normalidade. E com essa falta da minha mãe, nós percebemos que nós também estávamos distantes. Mesmo morando perto, mesmo se falando aí pela porcaria do WhatsApp, que eu falo com a porcaria que a gente acostuma a ver o WhatsApp e o Facebook, e a gente então deixa de visitar, porque a gente acha que não precisa, estou sabendo, está todo mundo bem. Mas, enfim, eu comecei a pensar e eu queria arrumar uma maneira de trazer todo mundo para junto. Bom, na época do Covid não pode, né? A gente não pode estar se reunindo. Mas então eu pensei, por que não a gente fazer um evangelho, né? Que nem nós estamos fazendo por aqui, uma vez por semana. Conversei com as minhas irmãs, com meu irmão, com a minha mãe, e nós definimos a segunda-feira como 9h30 da noite, que é um horário que está todo mundo em casa, e nós já estamos na 3ª semana fazendo esse evangelho. E hoje eu estava aqui pensando no que eu ia falar, e quando eu pensei nisso, né, me veio isso à mente. Né? Olha aí, era um trabalho que eu podia estar fazendo há quanto tempo? Poxa, gente, eu estou com 55 anos. Mais de 30 anos aí de conhecimento da doutrina. E eu vim agora, precisou minha mãe ficar uma semana internada para mim perceber que eu tinha essa grande oportunidade e estava deixando passar. Né? Então, olha aí, a gente tem muitas oportunidades para a gente trabalhar, para a gente ser lá um pouquinho o braço de Jesus. Se a gente não consegue ser o braço nem a mão, vamos ser só a unha. Não tem problema, a gente começa por aí, devagarzinho. Né? Se nós não temos aí a oportunidade agora de estarmos lá dentro da seara, recebendo os nossos irmãos, né? Recebendo todo aquele auxílio, procurando auxiliar também, nós não estamos lá dentro, mas nós estamos aqui fora. Né? E o trabalho, se a gente for pensar, o trabalho de todo cristão, ele é muito maior fora da igreja, da casa espírita, do templo, do que lá dentro. Lá dentro a gente passa poucas horas, a maioria das nossas horas nós estamos fora. Quem trabalha passa muito tempo no ambiente de trabalho, é uma grande oportunidade para a gente colocar em prática o amor de Jesus. Né? Aqueles que já estão em casa também não pode se acomodar de ficar sentado no sofá. Eu aposentei, então vou ficar de pijama o dia inteiro no sofá. Não, não pode. A gente precisa, né? A gente precisa trabalhar. A gente precisa se colocar a serviço do outro, à disposição do outro. Né? Ora, como toda família, por menos que seja, por menor que seja uma família, né? Se a pessoa tem um irmão, 2 irmãos, já vai ter lá 3, 4 sobrinhos, que aí começam a namorar, e tem marido, tem esposa, também é da família. E eu fui abrindo o leque da minha família, nossa, tem mais de 100 pessoas aí. E dessas 100 pessoas, eu tenho contato com quantas? Né? Ora, contato quando a gente faz uma festa, agora a gente não está mais podendo fazer festa. Nem velório nós estamos podendo fazer mais. Né? Então, agora que as famílias se distanciaram de vez, mas a gente sempre tem essa oportunidade de ser útil. E é muito bom quando nós nos sentimos úteis. É muito bom quando a gente acorda de manhã e a gente começa a pensar assim, poxa vida, será que tem alguém que precisa do meu auxílio hoje? Será que eu posso ajudar alguém hoje? Sempre aparece. Né? A gente começa, se a gente ficar sentado, sem se comunicar com as pessoas,
às vezes nós não vamos saber de quem está precisando de um auxílio ou não. Mas se a gente se dispuser a fazer uma ligação para aquela tia que está distante, para aquele tio que está distante, um primo que mora em outro lugar, para aquele amigo que a gente, com essa pandemia, que a gente acaba não vendo mais, né? Às vezes esse amigo vai comentar, puxa, perdi o emprego, estou desempregado, e a gente então vai poder ajudar, porque nós temos, para a gente, quando nós abrimos o nosso armário, né? A gente abre o nosso armário e nós vemos lá o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo. Às vezes a gente não dá muita importância, porque a gente tem. Porque a gente abre o armário e ele está lá. Mas vamos imaginar que a gente vai lá, abre o armário e não tem. Qual, né, o sentimento de desespero de um pai de família, de uma mãe, quando abre um armário e percebe que está sem o essencial, né? Então, a gente começa a sentir falta das coisas quando essas coisas faltam para nós, mas aí não tem mérito. A gente precisa entender que o que para nós é nada, para uma outra pessoa é muito. Aquele restinho de comida que a gente deixa no prato, né? Que às vezes a gente deixa no prato, eu faço questão de quase nunca deixar, porque é complicado, né? Aquele pouquinho que a gente joga fora, se a gente for imaginar, a gente não precisa mais ir lá na África ou pensar na África, que as pessoas estão passando fome. Na nossa cidade, na maior cidade da América Latina, as pessoas estão passando fome. As pessoas estão passando fome. Essa semana eu parei num semáforo, um rapazinho veio me pedir o dinheiro e eu comecei a procurar na carteira. Ele ajoelhou do lado da porta e pediu, pelo amor de Deus, que ele estava morrendo de fome. Sabe, aquilo me doeu demais. Eu cheguei em casa aqui, estava eu e a Neide, eu comecei a chorar. A Neide disse, o que foi? Eu falei, eu estou pensando naquele cara, meu. Aquele cara não tinha o que comer, ele ajoelhou, pô, um cara ajoelhar, eu estou morrendo de fome, me ajuda. E o cara estava todo magro mesmo, né? Então, a gente percebe que, poxa vida, a gente faz aí 3, 4 refeições por dia, né? A gente precisa pensar um pouquinho naquelas pessoas que não fazem, né? E a gente sempre conhece, né? A gente sempre conhece e vai sempre surgindo, né? A gente teve essa semana aí, infelizmente, né? O desencarne daquela moça tão nova, né? Que deixou tantos filhos, e a gente fica perguntando, e agora, como é que fica a situação de todos esses filhos, né? A gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar, claro, com uma prece, mas a gente também tem que pensar agora no leite daquela criancinha pequena, porque eu não sei se mamava no peito ou não, porque agora vai precisar tomar leite, né? Então, eu acho que a gente precisa sempre estar pensando um pouco no outro, né? A gente está longe de chegar perto de um Chico ou de qualquer outro vulto desse, né? Mas a gente tem aí a capacidade de auxiliar. A gente sempre tem a capacidade de auxiliar. Óbvio que uns têm como auxiliar mais, outros têm como auxiliar menos, mas é sempre muito importante a gente colocar, vamos pegar como exemplo, né, a irmã Dulce. A irmã Dulce, do nada, né, ela começou do nada e fez um hospital. A gente pegar lá a Madre Teresa, ela ganhou um galinheiro lá na Índia, né? E ela transforma num hospital também, né? E aqui no Brasil também a gente tem tantos exemplos aí, né, de pessoas que começam a adotar um filho, 2, 3, de repente tem 30, abre uma casa e começa a auxiliar, né? Então, assim, se a gente não tem muito para dar, vamos pedir, né? A gente não pode ter vergonha de pedir para o outro. Aqui no começo da pandemia, nós adotamos uma família aqui, que é uma senhorinha, ela tem 4 filhos e cuida de 8 netos. Todos eles moram numa comunidade lá em São Miguel. E eu e a minha filha, nós adotamos essa família, então nós estamos ajudando essa família desde o começo lá. Aí nós começamos a pedir para parente e tal. Agora a gente está, graças a Deus, nós estamos recebendo algumas coisas que nós estamos indo lá e já estamos dando para uma vizinha, né? Então isso é importante, assim, começou vamos ajudar, poxa vida, Sueli, coitadinha, não pode sair para trabalhar, já tem idade, como é que vai fazer, né? E vamos pensar um pouquinho, né? E a gente vai ajudando. Tem umas pessoas que falam assim, mas é muito melhor você ensinar a pescar do que você dar o peixe, né? Mas como é que nós vamos ensinar uma pessoa a pescar se ela não tem a vara, se ela não tem um anzol, se ela não tem isca, se ela não tem nada? Primeiro a gente precisa fazer alguma coisa, né?
Agora nós já estamos pensando num curso de cabeleireiro lá para um dos filhos dela, né? E nós estamos pensando aí, já estou vendo umas cadeirinhas de barbeiro, de repente ele abre um negocinho e começa a ganhar um dinheirinho para ajudar. Então a gente sempre pode ajudar, então a gente não pode ficar parado, né? Então não vamos sempre passar pelo crivo da razão que nós ouvimos, mas principalmente vamos colocar em prática, né? Ora, ser cristão é ser apóstolo. Não adianta a gente ficar só estudando, a gente tem que ter o apostolado, né? A gente tem que ir lá e trabalhar, que é o que Jesus espera. Gente, falei demais, ó, já é 8h29, vou deixar a palavra para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Quem quer falar, levanta o dedo. Eu vou abrir o áudio aqui. Deixa eu abrir aqui. A respeito desse, enquanto o pessoal está abrindo, só a respeito dessa passagem de Jesus que ele multiplicou o peixe, né? Porque é uma coisa que geralmente as pessoas falam, né? Tem que ensinar a pescar. Imagina a gente falando isso para Jesus, né? Que ele ia repartir. Não, Jesus, eles têm que ir lá pescar, né? Falando isso para ele, né? E, além de, nessa passagem, teve uma pessoa, que a gente não sabe quem é, que doou os peixes a serem multiplicados, né? A gente não sabe quem foi, eram só 4 num cesto. Ela podia falar, não, esse é meu, é só para mim, é tudo meu, né? E ali Jesus fez a multiplicação dos peixes e dos pães, alguns peixes, alguns pães. Mas aquilo pertencia a alguém. Alguém tinha levado. Então, mesmo que você só tenha um peixe ou um pão, com a fé e com o trabalho, com a ajuda de todos, aquilo pode se multiplicar em um grande bem, né? Então, não importa o tamanho do amor que você exerça, o tamanho do benefício, ele pode ser bem pequeno, mas ele vai se multiplicar com certeza, porque onde tem o amor, onde tem Jesus, as coisas se multiplicam. Serginho, Rai, já está aberto o áudio de vocês, quiserem comentar, que eu estou... O processo aqui é lento. Sobre os falsos profetas, eu penso assim, é como o pastor de ovelha levasse as ovelhas dele um desfiladeiro. Então, todas aquelas ovelhas vão cair no precipício. Agora, sobre ajuda mútua, é assim, é repartir o pouco que tem. É se doando cada vez mais. É isso que eu penso do estudo hoje. Vanderly está aberto. Arthur. Deixa o Arthur falar. Não. Pode falar. Eu tô aqui, mas... Hein? Pode falar. Boa noite a todos, né? Depois de ser aqui cozido e assado aqui em Cuiabá, estamos aqui, graças a Deus as chuvas já voltaram e estamos aqui com um clima mais ameno. De 47 graus que nós atingimos aí de recorde, está 46, tá bom. Não, está 36 por aí, acho que bastaram 10 graus, mas tá bom. A fala do Ricardo foi muito boa, ele deu uma explanação completa, plena, né? E só para título de contribuição, eu posso dizer que o tema aí, que ele fala, haverá falsos profetas e falsos cristos, né? É o que nós vemos, já não agora, mas já vinha desde o tempo em que Lutero se indispôs contra a religião católica, né? Que era dominada pelo Império Romano, mas depois também o Lutero sucumbiu, porque ele também foi absorvido pelos príncipes na Alemanha, né?
Tanto que aí o próprio Calvino também tentou fazer, quer dizer, é um tal de puxa e rasga, e cada um se apresentando como se fosse o dono da verdade e que se fossem os novos profetas para nos trazer a glória de Deus, né? Agora, também uma observação que Jesus, como pai que nós devemos ser, ele tinha seus momentos de severidade, né? Não era assim só aquela brandura, aquela mansuetude, né? Olha que tem passagem que ele fala, raça de víboras, até quando estarei com vocês? Porque quando ele observava a falta de fé dos seus discípulos, né? Quando saíram para pescar, ou quando a famosa parábola do grão da mostarda, né? Então, tudo isso são ensinamentos que ele nos deixou para nós refletirmos sempre que nós encontrarmos situações assim. A multiplicação dos peixes e dos pães, eu vejo assim mais como uma alegoria de que o pão e os peixes é a palavra dele, é a mensagem dele que tem que ser multiplicada, né? Como tudo no Evangelho, é para a gente absorver como nós sendo passíveis de multiplicação daqueles ensinamentos que ele disse, né, através do seu Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Né? Eu sempre brinco com o pessoal. Não é que ele vai colocar todo mundo nas costas e vai carregar, não é isso. É porque essa ida ao Pai é quando você absorver e praticar toda a mensagem dele que está contida nos evangelhos que nós conhecemos. Né? É isso que eu queria deixar como contribuição e agradecer a oportunidade e até a próxima. Débora, as meninas do Ceará, o pessoal do Ceará quer comentar algo? Não, hoje não. Não, Débora? Então tá. Então, é isso, né? O Ricardo frisou e nós precisamos, cada um de nós que está nessa sala, né, fazermos o nosso exame de consciência a fim de que a gente perceba se nós, com relação à doutrina de Jesus, ao que ele nos pede, não estamos sendo os falsos profetas, né? Que a doutrina ela é pessoal, ela é para nós, né? Então, se nós não estamos levando algo da doutrina de Jesus e fazendo diferente, então cada um de nós precisa sempre, ao colocar a cabeça no travesseiro, fazer esse exame. Será que eu estou sendo um bom exemplo de cristão? Se a resposta for não, precisamos mudar de rota, né? Fazer aquela regra básica: amor, caridade, paciência, tolerância com o nosso próximo, o silêncio, né? Então, regrinhas que, a princípio, nós vamos nos diminuir perante o nosso próximo, mas vamos crescer aos olhos de Deus, né? Então, a gente agora vai fazer o encerramento, para que daqui a pouco a nossa caravana saia, levando as vibrações de todos. Eu vou abrir aqui para a Vanderly, para ela fazer o comentário e depois ela já engata a prece de encerramento, tá bom? Então, estamos com você, Vanderly, pode falar. Então, como o Ricardo falou, as pessoas precisam ser mais generosas, né? O próximo vê que o nosso armário tem o alimento, mas o outro irmão não tem, né? E só que Jesus falava assim, que nem só de... Travou. Eu acho que caiu lá a conexão da Vanderly. Caiu. Então, eu vou pedir, agora nós vamos fazer encerramento,
e que todos possam doar as nossas melhores vibrações para que a gente possa colocar essas vibrações positivas no nosso caldeirão da sopa, a fim de que ela possa chegar com muito amor, com muita saúde, com muita energia aos nossos irmãos que moram na rua, tá bom? A Palmira faz a prece. Então vamos agradecer mais essa oportunidade, Jesus, que tivemos de nos reunir em seu nome. Que nossa água possa ser frutificada pelos bons espíritos e o nosso lar higienizado. Que as cortinas fluídicas do amor de Jesus possam descer sobre o nosso lar. Que nós possamos passar uma semana de trabalho,